Bom, pessoal, bom dia. Hoje eu que vou fazer um bate-papo com vocês aí, tá? Uma pequena reflexão. Há mais de 2000 anos atrás, um grande sábio que pisou aqui no nosso solo chamado Terra, ele nos ensinou, nos legou um ensinamento de que ele não viria para os sãos, né? Ele viria justamente para aquelas pessoas que se encontravam nas suas dores latentes, nos seus sofrimentos. Desde que o homem é homem, desde que o homem aqui existe enquanto humanidade, todos nós temos as nossas dores, todos nós temos as nossas dificuldades. O que a gente pode fazer uma reflexão sobre esse ensinamento, sobre essa lição que ele nos leva? Emmanuel, ainda enquanto o Chico estava encarnado, presidindo o trabalho mediúnico com Emmanuel, ele deixa claro, ele afiança que o princípio espiritual, ou seja, que a nossa fonte eterna e imortal, que é o Espírito, a nossa fagulha divina, ela está justamente aqui inserida nesse planeta para se modificar, para se transformar. E ele faz uma alusão, uma comparação, dizendo que nós somos como uma pedra preciosa, que ela é forjada das intempéries e das dificuldades do solo da Terra. Então a gente sabe que o diamante, que é considerado das pedras mais preciosas no nosso contexto mundial, né, o valor dela se dá quando nós pegamos ela materialmente na nossa mão. Ela parte de uma mudança de alteração no tempo, de uma mudança de alteração climática, ou seja, a diferença de temperatura, digamos assim, que a agressividade do meio molda para que aquela pedra, para o nosso entendimento, seja uma pedra preciosa. E Emmanuel esclarece para Chico que o processo da evolução do princípio espiritual aqui na Terra se dá pelo mesmo processo. Nós somos convidados a nos forjarmos, né? Porque dentro de nós ainda trazemos muito ego, trazemos muito orgulho, trazemos muita prepotência, trazemos muita vaidade, que para o espírito são doenças. Porque quando a gente toma uma determinada ação, por mais que nós venhamos a tomar uma ação, seja ela através de uma palavra ou de um ato, ela nasceu primeiramente do nosso pensamento. E o pensamento é o espírito, não é o cérebro. Então quando a gente pensa e quando a gente toma uma determinada atitude, é a nossa centelha divina, é o nosso ser espiritual tomando a frente da realidade material. Mas enquanto forjado na matéria, ele vai utilizar o veículo material para atuar no nível em que ele está ali presidindo. Mas para o espírito, enquanto consciência, são energias. Então, do mesmo jeito que quando nós atuamos de alguma forma, agindo no ódio, no calor da emoção, o nosso sistema sanguíneo ele trabalha redobrado, o nosso sistema cerebral ele fica ativo, e o nosso corpo ele tem que mandar alta carga de insulina e de sangue para que a gente possa lidar com aquele pico de adrenalina, isso a nível físico. Imagine que as nossas atitudes, as nossas escolhas não façam com o nosso corpo espiritual, com o nosso corpo imortal. Que quando Jesus ressuscitou no terceiro dia, o que ele deu de chave de compreensão para a gente? Que nós somos imortais. Que nós somos centelhas divinas. Por isso que na Índia antiga, quando os hindus se cumprimentavam, eles falavam assim: o meu Deus interno, saúdo o Deus que habita dentro de você, namastê. E Jesus vai falar que o Pai está em mim, ou seja, o Pai está em todos nós. Onde ele vai falar que essa fonte viva, essa fonte eterna é como o nosso sangue, que embora a gente não vê, mas está lá. Então o Criador está lá, irrigado na nossa centelha divina, porque nós somos criação dessa fonte maior. Então a gente entende que enquanto nós estamos aqui, nós estamos sendo convidados, nós estamos sendo forjados a nos transformarmos. Já vai deixar bem claro a espiritualidade para Kardec que o princípio da evolução é que um dia nós chegamos a um plano de ascendência espiritual, que hoje nós idolatramos, né, que a crença acabou idolatrando, porque ainda não tínhamos bagagem, entendimento para entender quem eram essas pessoas que vieram aqui e legaram história, transformaram o mundo, transformaram o meio. E dentro do nosso entendimento e da nossa simplicidade, a gente criou religiões, a gente criou sistemas. O que não está errado, porque as pessoas precisam se congregar numa linha de pensamento. É um direito de todos nós acreditarmos em algo. É um direito de todos nós nos associarmos com outras mentes que pensam igual, e não nos cabe o direito de julgarmos, porque nós não somos o dono da verdade plena, e nós não estamos
por parte que nós façamos algo sendo dono daquela verdade, porque é uma parcela de uma totalidade. É como a gente voltar para o princípio antigo do taoísmo, da China milenar, quando eles falam do tal, que tudo é todo. Então tudo está em conexão, tudo está interligado. Tá? Então, partindo desse entendimento, a gente entende quando ele fala que eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Porque quando a gente está bem, quando a gente está tudo tranquilo, quando a gente não passa dificuldade, a gente esquece de Deus, a gente esquece de espiritualidade, a gente esquece até de sentar na cama e fazer uma prece. Porque está tudo bem, está tudo ótimo, não tenho dor de barriga, minha vida está em plenitude. Agora, quando a vida me convida para uma reflexão interna de mim mesmo, das minhas posturas, daquilo que a vida está mostrando que eu preciso mudar e trabalhar dentro de mim, aí a gente parece criança birrenta que se joga no chão e berra contra um sistema que só quer o nosso progresso. Onde o cara já falou há mais de 2000 anos que ele viria para os doentes. Porque é na dor e na dificuldade que a gente para a lembrar que existe algo maior. A gente vê lá nas páginas de Nosso Lar, quanto tempo ficou lá André Luiz lá naquela situação. No dado momento, quando ele diminui o orgulho, a vaidade e a prepotência, porque ele não era flor que se cheire, por mais que era uma individualidade espiritual, não era flor que se cheire, e ele assume isso nas páginas do Nosso Lar. Ele era um cara difícil de lidar, era um cara ignorante, era um cara que usou e abusou do corpo da melhor forma possível. Nós estamos aqui para julgar, mas para a gente entender que nem todo mentor espiritual é como a gente imagina. São pessoas como a gente, que também têm suas limitações e suas dificuldades, também têm os seus leões internos para serem trabalhados. E ele assume isso nas páginas do Nosso Lar, assumindo que o suicídio que ele gerou ali involuntário partiu da ignorância com o próprio corpo. A ignorância com a sua própria centelha divina. E quando naquele momento em que ele percebe que ele não é nada, mas que ele é parte de um todo, aí ele se abre e aí a espiritualidade se faz presente e leva ele para Nosso Lar. Então, mais uma vez, como que ele chegou nessa condição? A dor, o sofrimento, né? Quantas pessoas que ali caminharam ao lado do homem e também tinham as suas lutas internas, também tinham as suas dificuldades, também tinham os seus demônios internos. Vamos pegar os 12 apóstolos, que é a referência que a igreja intitulou. Cada um daquele que caminhou ali eram que nem a gente. Ignorantes, limitados, tinham suas dificuldades, tinham suas frustrações, tinham seus medos, tinham seus anseios. No final do momento da derrocada, quantos ali estavam do lado? Por quê? Porque somos seres humanos, a gente é falho. A gente é falho. Né? Mas a vida vai continuar mostrando que as dificuldades é o que vai nos transformar. Eu vou dividir uma história rapidamente com vocês, uma particularidade minha, mas que eu acho que vai servir como uma reflexão para todos nós. Aproximadamente uns 4 anos atrás, eu estava morando em São Paulo e trabalhando em São Paulo. Longe da minha família, longe dos meus amigos, mas por questão de necessidade financeira de trabalho, eu ali precisei ficar por 2 anos. Naquela época em que eu estava lá trabalhando, do nada, eu comecei a desenvolver uns sintomas, aparentemente de virose, febres intensas, sudorese geladas, amarelamento na pele, e qual o primeiro médico que eu atendi, ele tratou como se fosse uma virose. Me passou os medicamentos cabíveis, me pediu repouso, mas a febre não passava. E os picos de febre chegavam até 49 graus. Eu suava a cama. E ninguém sabia o que era, ninguém entendia o que estava acontecendo, até que naquela época eu estava num relacionamento com uma pessoa e ela me jogou no carro e falou, você vai, a contragosto. Porque eu não queria, né? A gente, homem, acha que a gente tem o S no peito, a gente não precisa de médico, né? Ela falou, não, você vai. Me jogou, o que sou muito grato, e eu fui. Eu lembro que eu cheguei no hospital, lembro de ter preenchido a ficha e depois não lembro mais de nada. Quando eu acordei, eu estava na sala do médico, na cadeira de rodas. Eu tinha desmaiado. Aí que eu já fiquei preocupado, falei, caramba, realmente é grave. Se ela não tivesse me trazido. Se o meu orgulho ainda, se achar que eu não preciso de ajuda, será que eu ainda estaria vivo? E aí, o médico, preocupado, pediu para que eu fizesse os exames, fizesse a ressonância magnética, e assim fiquei aguardando na emergência. Quando o médico recebeu o exame, que ele desceu para conversar comigo, ele olhou na minha cara e seriamente ele fez a seguinte pergunta, você bebe? Gente, eu não bebo álcool há muitos anos da minha vida.
Nem lembro mais quando que eu bebia. Eu bebia na minha adolescência. Hoje eu bebo um vinhozinho muito, não bebo. E eu olhei pro médico e falei assim, não bebo. O médico olhou pra minha cara e falou assim, cara, o seu fígado está como de um alcoólatra. Aí eu entendi a gravidade da situação e porque o meu corpo estava correspondendo àquela situação. Dali foi internação imediata. Numa época em que o Covid estava latente, eu não podia ficar com visita, eu não tinha direito à visita. Muito menos os meus familiares poderiam se aproximar, porque estavam aqui no litoral e a Covid não permitia que ninguém ficasse dentro do hospital. E ali eu fiquei por 30 dias. Na primeira semana que eu fiquei numa aula dividindo o espaço com outras pessoas, foi uma semana horrível de questionamento interno e de revolta interna comigo mesmo, porque eu não aceitava aquela realidade. Numa dada noite, eu lembro que eu estava dormindo e a espiritualidade veio e abriu a minha mente e falou assim, se olhe para você mesmo. E eu falo com toda a clareza e com toda a consciência de que eu me vi projetado no plano astral e vi o meu corpo espiritual como que estava. E ali eu tive vergonha do que eu vi. De tão sujo e afagalhos que estava. Então, a gente se deparar com aquilo que nós somos naquele momento dói. Mas era o que era necessário para eu entender o que a vida estava querendo dizer. Era necessário para entender que eu precisava naquele momento abaixar minha crista, abaixar minha bola e entender a minha posição no mundo e no universo. Mas eu fiquei com medo, não vou mentir, sou ser humano. Porque o que eu vi foi assustador. O que a espiritualidade permitiu que eu visse naquele momento foi assustador. Dali foram-se dias e dias no hospital. Chegou um ponto que já não tinha mais como me furar, porque a cada 2 horas tinha que trocar o soro. O meu corpo ficou totalmente amarelo, não tenho uma referência de amarelo para dizer, mas pense numa cor amarela. Eu não tinha a parte branca do olho. E aí, num belo dia, nos exames vários exames que fizeram, foi constado que eu estava com quadro hepático autoimune. Um tipo de quadro que estava matando o meu fígado. Era como se para o meu corpo, o meu fígado fosse um corpo estranho. E o organismo, no seu sistema de defesa, combatia aquele corpo que para eles era estranho. Então eu estava morrendo, a verdade é essa, morrendo. Ao ponto de eu, nas 15 últimas dias de tratamento, eu não ter força nem para levantar para ir no banheiro. Ao ponto dos enfermeiros ter que vir, colocar uma cuba, me ajudar, porque nem força para urinar eu tinha. Não tinha força. Alimento não parava no estômago, porque tudo que eu comia, o organismo botava para fora. Né? E a minha única forma de contato com os meus familiares era por telefone, e muitas vezes eu evitava uma videoconferência porque eu fiquei osso, eu fiquei esqueleto. Eu não queria que as pessoas ficassem assustadas e preocupadas com o meu estado, porque era grave. Paralelamente, essa moça que eu estava nesse relacionamento, isso eu só fui saber depois que eu tive alta, que ela veio conversar comigo, o médico já havia chamado ela, uma semana antes da minha liberação, para conversar com ela e falou assim, olha, tudo que está ao nosso alcance, nós estamos fazendo. Mas eu acredito que ele não vai sobreviver. Isso o médico foi nítido, claro, e coeso, a qual ela guardou essa informação para ela, porque ela não achava conivente dividir comigo, porque o meu estado já não estava muito bom. E ali foram dias de angústia, de revolta, de raiva, de incompreensão, e eu questionando a vida por que aquilo estava acontecendo. Até que de repente eu escuto fogos na janela e me deparo que era Ano Novo e Natal, e eu estava longe de todo mundo, dentro de um hospital, sem saber se no outro dia eu ia acordar. Mas a vida, eu ainda querendo bater de frente com a vida. Eu lembro que um dia eu fiquei tão estressado, tão revoltado, que a vontade que eu tinha era de quebrar o quarto inteiro do hospital. Eu lembro que uma vez na madrugada eu estava tão revoltado, eu joguei tudo pro chão. Tiveram que os enfermeiros virem me acalmar. De tão nervoso que eu fiquei, que eu estava revoltado com aquela situação. Eu ainda não estava querendo entender o que a vida estava querendo me dizer. Né? E, por coincidência, na época eu frequentava uma casa espiritualista em São Paulo, como voluntário, e eu entrei em contato com uma amiga minha, que foi até uma professora que eu fiz a iniciação de xamanismo lá em São Paulo, e eu pedi para ela colocar o meu nome no vibracional, nesse espaço que eu frequentava, para que o pessoal fizesse uma vibração à distância para mim. Isso eu falei com ela, era 8 horas da manhã, quando foi 10 horas da manhã ela me retornou e falou assim,
esteja preparado às 8 horas da noite que você vai passar por uma cirurgia espiritual. Aí a ficha caiu da gravidade realmente, porque aconteceu. Eu pedi uma vibração, mas a própria espiritualidade do lugar onde eu frequentava determinou que eu iria passar por uma cirurgia, o negócio era grave. Assim foi. 7h40 da noite, me coloquei à disposição no hospital, no leito do hospital. Coloquei uma musiquinha do lado da cabeceira, fiz uma leitura do Evangelho, e ali me entreguei de corpo e alma para a espiritualidade e acreditando na solução dos problemas. 8 horas em ponto, a equipe espiritual veio e eu vi todas elas ali. Todas elas ali. Os médicos, pretos velhos, caboclos. A espiritualidade não tem pátria, a espiritualidade é um todo. E cada um ali contribuindo com o seu conhecimento, cada um contribuindo com a sua bagagem. Sentia os aparelhos sendo colocados no meu corpo, sentia as ferramentas, sentia os bisturis. E eu via a espiritualidade ali atuando no meu corpo espiritual, porque era o meu corpo espiritual que estava doente por consequência de questões não resolvidas no meu interior. Né? Quantas vivências, quantas experiências eu não passei na minha vida tendo que agir com raiva, com cólera, né? Quantas oportunidades que eu poderia ter tido de perdoar e eu não perdoei, porque o meu orgulho e a minha prepotência não deu essa permissão para mim mesmo. Só que isso para o meu corpo espiritual, tudo isso foi doença. Tudo isso era energia que estava contaminando o meu corpo espiritual, como se a gente pega um copo de água transparente e a gente vai pingando gotinhas de tinta preta naquele copo. Como vai ficar a tessitura daquele copo no final? Como vai ficar a tessitura daquela água no final, se todos os dias eu estou jogando uma gotinha preta no meu espírito, na minha essência, naquilo que eu sou? E aí vem as dores, as dificuldades, até mesmo financeiras, porque também são provas, e a gente não entende o que o universo está querendo dizer. A gente não entende, a gente se revolta. Como André Luiz também se revoltou, e como a gente vai ver em várias literaturas espirituais, a espiritualidade trazendo esse entendimento de que há um momento de revolta interna de todos nós, mas que é aquilo que Emmanuel vai falar, que é um processo para que a gente se torne uma pedra preciosa no planeta Terra. Então, não teria como o mestre vir para as pessoas sãs. Ele só conseguiria encontrar guarida no coração das pessoas na dor, no sofrimento. E a gente, quando está com as nossas dores, as nossas dificuldades, a gente esquece das nossas origens, da nossa fonte. A gente esquece não só dessa figura Jesus, como muitos outros que aqui vieram e contribuíram, cada um com o seu amor, cada um com a sua lição, cada um com o seu discernimento. Né? Mas ele sempre disse e sempre legou àqueles que estavam do lado dele, que no momento em que cada um de nós necessitássemos do seu amparo, em nenhum momento, nenhuma das suas ovelhas seriam desgarrados do seu rebanho. Só que a gente, às vezes, por momento de revolta com as igrejas, momento de revoltas com os sistemas e com as crenças, a gente acaba esquecendo um pouco disso daí. Assim foi, passei pela cirurgia, e eu lembro que nessa cirurgia minha mãe esteve presente, minha mãe já estava desencarnada há 5 anos, e eu tive muito problema com a minha mãe de convivência por questões de crenças que ela não aceitava. E mesmo assim ela, do plano espiritual, estava ali também junto com a equipe espiritual. Que eu ainda questionei, e no outro dia uma prima minha veio me fazer uma visita, sem me avisar. E essa minha prima, ela frequenta a Umbanda há 11 anos, uma médium ativa. No momento que ela estava ali conversando comigo, ela incorporou o mentor espiritual dela no hospital. E o mentor espiritual falou assim: filho, jamais a gente desampararia você. Jamais a gente deixaria você morrer. E aí, sem eu que perguntar, porque eu tinha questionado mesmo, o guia falou assim: sim, sua mãe esteve aqui. Porque qual o amor de mãe que abandonaria um filho no momento que ele mais carece? E assim foi, fiz a cirurgia, o médico tinha ficado de passar 2 dias depois daquela data da cirurgia, não tinha comentado com ninguém, nem com a pessoa que eu estava tendo um relacionamento naquela época. No outro dia eu acordei bem leve. No segundo dia o médico veio, olhou pra minha cara, ele viu que ele se espantou, falou assim: tá tudo bem? Eu falei: tô muito bem. Eu já estava andando no corredor, já estava conversando com as enfermeiras. E o médico foi até suspeito, falou assim: nossa, cara, eu vou dividir uma coisa com você, porque agora eu sinto segurança de compartilhar isso com você. Eu ainda ontem estava conversando com a minha esposa, que é médica também, que eu já não sabia mais o que fazer para te ajudar.
E todas as possibilidades já tinham sido esgotadas. E, no entanto, ele ficou perplexo o porquê uma recuperação espontânea, do nada, depois de 30 dias de um período de internação no hospital. Onde, para a ciência convencional, para os homens da Terra, o meu corpo não iria resistir e ia cumprir o seu momento cíclico ali evolutivo. Mas aí eu lhe pergunto, por que a espiritualidade acredita em nós? Por que a espiritualidade acredita na nossa capacidade? Porque um dia eles falaram assim para mim, o teu exemplo ainda iria ser ferramenta para muitas pessoas. E quando nós montamos esse projeto e nós abrimos as portas para vocês, é lembrando daquilo que há mais de 2000 anos o homem falou. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E é essa bandeira que a gente defende, é essa bandeira que a gente vai defender para a vida toda. Tendo total respeito por todos aqueles que vieram, trouxeram sua bagagem, trouxeram seus ensinamentos, mas entendendo a posição desse mestre e da sua posição para conosco aqui na Terra. Porque se todos nós estamos aqui estagiando nesse planeta, é porque nós pedimos. É porque em algum momento nós assinamos um acordo que nós viríamos para cá para dar o nosso melhor. Só que uma vez que a gente encarna, diante das limitações e das dificuldades, a gente esquece. Porque quando a gente está lá, a gente tem uma amplitude de vida, uma amplitude de perspectiva, né? É como se você estivesse num cume de uma montanha com uma abrangência de visão do trajeto que você percorreu, ou que você irá percorrer. Mas quando a gente vem para a matéria, a gente não consegue olhar com aquela amplitude, porque a gente está ancorado na matéria e a gente vê tudo em terceira dimensão, a gente vê tudo em tridimensionalidade. Esquece que existem outras realidades de possibilidades. E aí a gente vai o quê? Se adoecendo. Né? Mas as doenças quando vêm, as dificuldades quando vêm, não é o mundo, não é o universo que traz. Somos nós que criamos dentro de nós. Começando pelo nosso pensamento. O que se verbaliza é apenas uma expressão do que nasce no meu pensamento. E o que é do espírito está na mente. Porque até a mente também é um corpo, uma ferramenta para que o espírito se manifeste e interaja numa dada realidade. Então, eu quis compartilhar esse momento, que eu achei que era um momento propício para estar compartilhando com vocês isso, para que a gente pudesse ter uma reflexão. Aí a gente entende, né, por que o homem, quando falava e queria ensinar, ele falava por parábolas, porque toda historinha dá um pouco mais de propriedade quando a gente quer falar de coisas divinas e coisas celestiais. Né? Mas como ele fala, né, como que a gente pode falar de coisas celestiais se a gente não sabe nem ainda o que é da carne? Ainda estamos pleiteando, tentando entender o que é da carne. A gente precisa entender que a carne é um reflexo daquilo que é imortal dentro de nós. Poderemos sim cumprir o nosso ciclo aqui, mas seremos eternamente espíritos imortais. Então, que reflitam sobre essas palavras nessa manhã de hoje, que as dores de vocês, os sofrimentos de vocês, que cada um de vocês estão passando, seja ele qualquer que seja, é a mochilinha de ferramenta que a autoespiritualidade e o universo acredita ser a melhor ferramenta de transformação para cada um de vocês. E que a dor de vocês seja transformada em alegria, em sorriso, em leveza. E quanto mais a gente entra naquela sintonia da dor, mais a gente se afina. É mudar a frequência, jogar a frequência. Como dizia Chico, né, tudo passa. Tudo passa. Então, que vocês tenham uma boa semana. Que Jesus ilumine o coração de cada um de vocês. E mais uma vez, a gratidão aí pela presença de todos vocês. Uma boa semana.